Olá, alunos! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a famosa Escola de Frankfurt, na Alemanha. E os membros dessa Escola de Frankfurt, todas as gerações de filósofos, foram muito importantes para o desenvolvimento do conhecimento. A gente vai se focar em dois filósofos que lançaram as bases aí da crítica marxista, mas um marxismo não filiado aos partidos comunistas. Eles estão escrevendo também numa época muito importante do mundo, onde surgem aí alguns elementos que a gente vai analisar e que foram importantes também para a gente pensar sobre eles e sobre a humanidade de uma forma geral. Eu gostaria de falar para vocês no início dessa aula que o Nietzsche contribuiu muito para esse pensamento da Escola de Frankfurt aflorar já em pleno século XX. Mas o que mais contribuiu foram, definitivamente, aí, as duas guerras mundiais que geraram um certo desencanto em relação a esse legado da razão que veio aí das filosofias antigas, esse excesso de razão que o Nietzsche avisou a gente no século XIX que não levaria o ser humano para um bom caminho, essa descompensação acabou se materializando aí nas duas grandes guerras. E a gente percebe que dois filósofos importantes, como eu disse para vocês, um deles chamado Adorno e outro chamado Horkheimer, eles vão se preocupar em tentar explicar a ascensão dos regimes totalitários na Europa, que é bem o momento que eles estão escrevendo. Então, como entender o nazismo, como entender o fascismo, né, no mundo capitalista, como que eles se desenvolveram? A gente ouve muita gente falar por aí que o nazismo e o fascismo são, na verdade, resultado de uma irracionalidade humana. Né? Pensar no que o Hitler fez, nos crimes que ele cometeu, muita gente fala que isso foi irracional, muita gente fala que isso foi, né, uma obra demoníaca, muitas vezes, né, que consumiu aí a vida de milhões de pessoas que muitas vezes não tinham culpa do que estava acontecendo. Mas os membros da Escola de Frankfurt têm uma análise um pouquinho mais aprofundada. Para esses caras, não existe nada de irracional no nazismo ou no fascismo. Esses dois sistemas totalitários, eles são tão totalitários quanto o próprio conhecimento racional. Eles são frutos de um excesso de racionalidade. Se a gente for analisar de acordo com a Escola de Frankfurt, a gente percebe que existe um projeto, uma razão por trás de cada passo que os nazistas percorreram e os fascistas, né, na Itália. Quando a gente percebe toda a técnica da execução, a gente percebe que nos campos de concentração, nos campos de trabalho, existe uma lógica por trás disso, né, o tempo todo, criando aí uma indústria da morte nesse sentido. Então não existe nada de irracional. O nazismo e o fascismo, eles são, segundo o Adorno e Horkheimer, frutos desse excesso de racionalidade que o Nietzsche já tinha avisado pra gente há um tempo atrás, né, um século atrás quase, falando que boa coisa não viria daí. E é nessa linha que eles analisam todos os pormenores que levaram a gente a isso. E vão questionar, será que o esclarecimento, o iluminismo, a razão, o homem, né, como sinônimo da razão, será que isso não levou a gente a uma nova forma de barbárie? Será que isso levou a gente mesmo a um processo de humanização ou não? E são esse tipo de questão que vai ser discutida na Escola de Frankfurt, principalmente na geração do Adorno e do Horkheimer, que são precursores aí de uma série de filósofos contemporâneos e que pensam o nosso mundo, pensam o capitalismo, não da forma marxista clássica, mas de uma forma também bastante crítica. E tem uma obra em especial, que é uma obra chamada A Dialética do Esclarecimento, onde eles vão trabalhar algumas questões importantes sobre isso daqui, esse termo em alemão, Aufklärung, significa esclarecimento. E o que é o esclarecimento? Como eu disse para vocês, esclarecimento é sinônimo de iluminismo. Então a gente está falando aqui que o esclarecimento, essa palavra, né, estranha para a gente em alemão, é totalitário. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele prendeu o ser humano. O ser humano criou a razão para se defender, segundo Nietzsche, mas nós acabamos nos tornando prisioneiros dessa razão. A gente acabou se tornando prisioneiro de uma razão específica chamada de razão técnica. Uma razão que ela constrói ciência, a gente constrói tecnologia, a gente vive melhor do ponto de vista técnico, mas até que ponto isso levou à nossa evolução moral e ética? Até que ponto a tecnologia ela salva o ser humano? Ou até que ponto esse desenvolvimento da ciência não levou a gente a um novo tipo de barbárie, de selvageria, de dominação?
É o que a gente vê, por exemplo, segundo esses autores, no nazismo e no fascismo. A dominação através da tecnologia, numa escala nunca vista antes na história da humanidade, para a gente poder se questionar. Essa razão técnica levou o ser humano a um patamar de humanidade maior ou não? E eles dizem que não. E o pior de tudo é que esses filósofos da escola de Frankfurt, eles dizem que essa manipulação é uma manipulação da qual não existe mais escapatória. O ser humano está preso a essa manipulação. O ser humano está preso a essa razão técnica. O ser humano está preso a esse mundo sem ética, onde a tecnologia ela vem substituir muitos vazios que são criados dentro da gente. E a mídia sabe disso. É o que vocês vão analisar, por exemplo, numa próxima aula sobre a escola de Frankfurt, na qual a gente percebe que existe um interesse por trás das camadas dominantes que manipulam a mídia, e essa manipulação serve justamente para perpetuar essa visão, tentar preencher um vazio que existe em você moralmente, eticamente, mas que você não consegue nunca preencher, porque o preenchimento é sempre material, sempre tem a ver com a tecnologia. Isso pra gente é muito atual, né, alunos? Isso pra gente é essencial hoje em dia. Quando a gente pensa, por exemplo, nos celulares que saem, e as pessoas desesperadas ficam nas filas querendo comprar aquele celular como se fosse, né, a salvação da vida dela, e aí você pega aquele celular e o celular é apenas um celular. Pode ser o top de linha, pode trazer um status para você, mas até que ponto esse status preenche o seu vazio? Até que ponto a nossa sociedade do consumo, ela não tenta preencher esses vazios com coisas que nunca preenchem, mas que a propaganda, né, fala pra gente, não, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que comprar para ser alguém. E a gente não para refletir. Então, não existe uma saída fácil disso. E é pensar que, ao mesmo tempo que essa razão, né, técnica, essa razão instrumental, ela é utilizada para melhorar a vida humana, por exemplo, para um estudo que possa tentar criar uma tecnologia para curar o câncer, ao mesmo tempo a gente usa para destruir pessoas, usa para uma guerra, usa para criar, por exemplo, uma bomba atômica que vai dizimar milhões de vidas, e as armas cada vez mais potentes. E o ser humano sem refletir nas consequências disso, o ser humano sem refletir no monstro que ele mesmo criou e que está devorando ele pouco a pouco. E justamente eu acho interessante quando eles tocam na questão da arte, porque a arte ela deve vir junto com a liberdade. Como ter liberdade no mundo capitalista, onde existem administradores, empresários pensando a arte? Você pega um filme, por exemplo, hollywoodiano. Um filme hollywoodiano, ele, antes do roteiro ser filmado, ele é analisado para ver se ele dá um potencial lucro e se aqueles valores são valores passíveis, por exemplo, de manipulação. Um filme hollywoodiano, ele sempre passa por uma análise de mercado para ver se ele vai agradar ou não. Aí eu pergunto para vocês, e o filme que choca? E cadê a crueza humana? Cadê essa verdade? Nesse mundo de manipulação, onde fica a liberdade individual? Onde fica, por exemplo, o questionamento ético? Onde fica a moral? Onde fica o ser humano em todos os sentidos? A escola de Frankfurt se baseia no Nietzsche, obviamente, dá para a gente perceber isso muito, né? Porque ela critica esse excesso de racionalidade também, só que eles vão por um outro caminho. O Nietzsche tinha como solução valorizar os aspectos dionisíacos. Na escola de Frankfurt, não tem o que fazer. Na escola de Frankfurt, a gente ter um pensamento crítico, a gente tentar explorar isso seria uma forma de amenizar. Mas essa manipulação já está dada, essa manipulação já está completa e a razão humana ela está podre. É essa palavra que eles usam, a razão humana está podre. E a gente pode pensar no que a gente pode fazer em relação a isso, né? Sem buscar um caminho, sem buscar uma verdade, sem buscar uma solução. Se a gente está nessa era da manipulação, nessa era da indústria cultural, da cultura de massa, a gente pode se questionar o que fazer, mas não existe uma solução para esses caras, não existe uma solução a curto prazo. Em termos da arte e dessa dominação, é interessante a gente pensar que, para esses caras, o burguês ele acaba dominando o lazer do trabalhador. Ele não domina só o trabalhador no trabalho, ele domina também o trabalhador nas suas horas de lazer, impondo para ele uma série de elementos que ele deve buscar para ser feliz.
E essa felicidade que a mídia tanto fala que a gente tem que buscar o tempo todo, essa felicidade que não vem junto com a crítica, essa felicidade que vem através do ter e não do ser, essa felicidade que a gente, aqui numa aula, a gente pode questionar, né? Que seria aquele modelo que a gente vê sempre numa comédia romântica, né? O bom filho, que tem um casamento maravilhoso, que consegue uma casa dos sonhos, que tem um bom emprego e que tudo acontece da forma ideal. E se alguma coisa acontece no meio do caminho, ele dá conta disso rapidamente, aquela pessoa que consegue lidar com tudo na vida dela de uma forma muito fácil, aquela menina que já acorda linda e maravilhosa, aquele cara que sempre faz gentilezas para essa menina o tempo todo, as pessoas não se irritam umas com as outras. Gente, esse mundo ideal que é forjado, ele é forjado com um sentido. O sentido de levar para as pessoas a impressão de que isso é possível, levar para uma menina, por exemplo, a impressão de que ela está errada e que ela deve buscar um modelo e que esse modelo é o certo, quando muitas vezes a gente vê, né, as modelos photoshopadas, a gente vê as modelos, né, usando algum artifício, uma cirurgia plástica, por exemplo, e a menina que não tem condições, ela se sente mal, mas ela busca gastar para tentar se aproximar desse modelo. Né, e se sente mal consigo mesmo e fica a vida toda vivendo uma vida infeliz para tentar se aproximar de um modelo que, na verdade, não existe e nunca vai existir. E que a mídia não fala dessa forma, porque muita gente lucra com isso, com esse desespero das pessoas. E esse tipo de dominação, uma dominação que vocês vão analisar na indústria cultural, faz parte da indústria cultural, que é reflexo desse descompasso que o Nietzsche já vem denunciando desde o século XIX, o excesso de racionalidade, sem pensar aí um pouco mais, né, nos nossos instintos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Então, pessoal, vamos revisar o que a gente acabou de ver? Então, pessoal, na aula de hoje a gente aprofundou um pouquinho nas ideias da Escola de Frankfurt, aproveitando para poder fazer uma relação da Escola de Frankfurt com o pensamento do Nietzsche, falando justamente sobre esse alerta que o Nietzsche deu lá no século XIX sobre o excesso de racionalidade. E embora os filósofos da Escola de Frankfurt, principalmente Adorno e Horkheimer, na sua obra principal, A Dialética do Esclarecimento, eles busquem uma análise marxista, não é aquele marxismo dogmático dos partidos comunistas. Eles buscam uma criticidade a esse excesso de razão, dizendo que o ser humano acabou transformando essa razão numa razão instrumental, numa técnica que a ética não interfere, uma técnica sem ética, na qual as consequências foram terríveis, como, por exemplo, a ascensão dos regimes totalitários na Europa, o nazismo e o fascismo, que muita gente considerava fruto da irracionalidade, mas que esses caras aqui da Escola de Frankfurt provaram pra gente que tem, na verdade, um excesso de razão e de lógica por trás disso tudo. Para eles, a principal consequência da dialética do esclarecimento é justamente essa. Ao mesmo tempo que a nossa vida fica mais confortável, ao mesmo tempo que a gente se desenvolve, ao mesmo tempo que a gente domina melhor a natureza, a gente peca pelo excesso. Isso volta para a gente negativamente, porque a gente esquece do outro lado, a gente esquece de justamente buscar um equilíbrio nessa relação, em relação ao que a gente sempre busca do outro ser humano, de compreender o outro ser humano. A gente considera muitas coisas inúteis que fazem parte da alma humana e a gente só fica com aquela razão técnica, aquela razão, né, como eu disse para vocês, instrumental, e a gente tem mais conforto, nossa vida está durando mais, mas a gente não pode afirmar que ela está melhor. E essa manipulação da indústria cultural, de uma cultura de massa, se baseia extremamente nisso que a gente está falando aqui. Nesse excesso de uma razão que está podre, que não se preocupa mais com o ser humano e que trouxe consequências nefastas na história da humanidade. Bom, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.